Olá, signo de Touro, eu sou a Tata. Essa leitura ela é intuitiva, coletiva, para o seu momento afetivo, para você que tá solteiro, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que vocês podem esperar, né, de pessoas se aproximando de vocês, um pouquinho de conselho, né, o que é importante vocês superarem para transmutar algumas energias e atrair ainda mais uma pessoa bacana ou que esteja na mesma sintonia que vocês estão buscando, né? Conscientemente. Então é uma leitura para a gente entender um pouquinho do inconsciente, para alinhar isso e tá aí manifestando uma energia bacana, alinhada, tá bom? Bom, essa leitura é pro signo de Touro, né? Quem tem aí esse signo no seu Sol, Lua, Ascendente e Vênus também. E espero ajudar, tá bom, taurinos? De coração, espero ajudar. Gratidão por você estar aqui. Gratidão. Na descrição do vídeo tem o link para o Instagram, se assim você desejar. E também tem telefone para consulta particular, tá bom? Vamos lá? Signo de Touro. Solteiros, vamos ver o que o tarot tem pra gente conversar aqui e esclarecer, tá bom? Signo de Touro, signo de Touro. Taurinos. Vamos lá. Signo de Touro. Como é que Cavaleiro de Espadas. Bom, para quem tá solteiro, existe comunicações, né? Vocês estão provavelmente trocando mensagens, conversando com alguma pessoa ou algumas pessoas. O Cavaleiro de Espadas, ele é dinâmico, rápido e um pouco até superficial nas conversas. Então, acredito que pode ser mais de uma pessoa, né? Da qual você esteja aí dividindo a sua atenção, um pouquinho do seu tempo. Vamos ver a maneira que vocês são. Carta do Imperador, um arcano maior. Na posição de como vocês estão amando. É uma energia que fala de estabilidade, de saber muito bem o que se tem, né? O que se busca, uma estrutura, uma solidez. Mas pode ser um pouco rígido, né? Até no sentido de vocês podem estar tentando ter bastante comunicação ou opções para talvez decidir, né, o que é mais importante para vocês ou que traz, que favorece essa energia mais centrada, mais realizadora que vocês estão na questão afetiva. Vocês são realizadores, né? Vocês são estruturados na maneira que vocês amam. Então essas conversas mais superficiais ou muitas conversas acaba não integrando tanto, né, essa energia de vocês, porque são pessoas ou assuntos mais simplificados, né, superficiais, algo nesse sentido. Mas vamos ver mais cartas pra gente entendendo todo o contexto, tá? Quem vem chegando para os taurinos que estão solteiros, a energia da pessoa. Um 9 de ouros. Bom, a energia da pessoa nesse momento, para vocês, com esse 9 de ouros, fala muito de uma energia de uma pessoa independente, né? Que sabe apreciar as suas conquistas, tem conhecimento sobre os seus méritos, reconhece seu valor, suas conquistas. Pode ser alguém que preze, né, também pela questão da sua independência, do seu espaço, da sua individualidade. E esse Cavaleiro de Espadas pode ser até uma questão de cautela, né, de ambos, tanto de sua quanto da energia que vocês possivelmente estão atraindo por
terem a sua própria estabilidade, ou forma de agir, ou forma de lidar com as coisas, as suas estruturas, o que é importante para você, assim como essa pessoa também tem a energia de saber aproveitar a vida, né, de uma forma mais independente, mais por si só. Então, tem um prazo aqui de ouros, pode me falar de 9 semanas para uma pessoa nessa energia aparecer para vocês, porque o naipe de ouros ele é um pouco mais lento, né? Então pode ser em 9 semanas, para outros 9 meses, porque talvez essa pessoa esteja aproveitando um momento mais de solteirice, vamos dizer assim. Talvez essas conversas, o momento afetivo sejam comunicações sem muito compromisso, né? Então é uma pessoa que está curtindo uma fase da vida dela, um momento, uma conquista, uma busca de uma conquista de independência financeira, do qual essa pessoa preza bastante. É algo que tem uma grande relevância para essa pessoa, né? Ela ter esse individualismo, esse lado mais individual, né? Mas das suas conquistas pessoais também serem importantes, não só questões de relacionamento, né? Vamos ver o que vocês têm a oferecer. Para oferecer. Bom, essa daqui pelo primeiro. Aí a gente tem Carta do Mundo e o 7 de ouros. O que é necessário superar? Precisa superar. Precisa superar algumas atitudes que não foram bacanas, né? Algumas atitudes imaturas, tanto pode ser de vocês ou que vocês tiveram que lidar. Porque isso de alguma forma deixa vocês muito mais, talvez, críticos ou rígidos, né? Em relação à desenvoltura, a se soltar, a se expressar, a se movimentar, né? De uma forma mais espontânea, devido a algumas coisas que não foram bacanas. E isso marcou vocês, tá? Pode ser que exista uma coisa assim de uma sensação de estar despretensioso ou despreocupado com a sua relação, com as suas questões afetivas, mas é algo que você pode estar usando como uma defesa, né, para você continuar se mantendo intacto, né, mais confiante na sua estrutura, não se deixar se deixar abalar por expectativas ou pessoas que talvez tenham um diálogo um pouco mais cortante ou então também mais rápidos ou que sejam muito mais comunicativas que vocês com o imperador, né? O imperador ele não é muito de falar, ele é da ação, né? Ele estrutura, ele é o líder, ele comanda, né? Mas não necessariamente falando. Então, esse momento que vocês estão lidando com pessoas que têm uma comunicação mais rápida, mais flutuante, mais veloz, né? Isso pode trazer gatilhos em relação ao medo de uma imaturidade, de uma impulsividade, de um deixar levar, se deixar relaxar ou curtir de alguma forma por um medo, um resquício ainda de algo que vocês estão num processo de superação, né? Por isso que é importante não ser rígido demais com vocês, ao ponto de vocês não se permitirem, né? Vocês têm para oferecer uma maturidade perante saber o lugar de vocês, sabe? Vocês não fogem de situações, vocês encaram situações, vocês lidaram com grandes finalizações, encerramentos, vocês plantaram muita coisa na vida de vocês, pessoal, material, seja em outros relacionamentos, vocês têm bagagem, entende? Vocês carregam uma bagagem que sim, ao mesmo tempo que é algo muito bacana para oferecer, né, que é uma maturidade de escolhas, de praticidade, de mais
de saber fazer a escolha certa no que investir, né? Quais as pessoas ou situações que merecem a sua atenção, porque você sente, você sabe já devido à sua experiência o que é bacana para você. Por um lado mais, assim, que acaba fortalecendo um certo gatilho de que vocês precisam superar, tem que toda essa bagagem também deixou marcas, né? Esse ciclo que se encerrou, as coisas que vocês custaram muito a finalizar ou foram finalizações difíceis para vocês, gerou uma certa contenção da energia de vocês estarem mais relaxada, mais participativa, mais assim, confiantes no fluxo, né? Existe muito uma questão de não querer que alguma coisa se repita, não querer que as coisas saiam de um certo controle ou elas finalizem como da última vez. Que talvez vocês tentaram sim resistir a algumas finalizações, mas que isso fez vocês ficarem ainda mais fortes e a superar outras coisas e situações que vocês até então acreditavam nem talvez ser capazes, mas vocês se superaram, vocês têm bastante força mediante aos pensamentos de autossabotagem de vocês, porque vocês seguiram em frente mesmo quando a mente de alguma forma tentava bloquear vocês, interromper, paralisar vocês. Então, em algumas situações passadas houve aí bastante complicação, sabe, do que se fazer, para onde ir, e algumas coisas finalizaram justamente por isso. Mas te deu muito aprendizado sobre aquilo que você não quer, né? Não quer repetir. Aquilo que você sabe que não merece o seu tempo, o seu dia a dia, a sua dedicação, sua disciplina, a sua escolha, né? Vocês sabem apreciar os momentos, o que vocês possuem hoje. E isso também é uma coisa bacana a se oferecer. Vocês têm hoje vocês têm uma maior habilidade e maturidade para deixar alguns ciclos se encerrarem mesmo de uma forma que não venha atrapalhar a posição de vocês, né? A estabilidade que vocês têm mediante a capacidade, o que vocês têm para oferecer em uma relação. Então, todo esse posicionamento acaba atraindo pessoas também que tenham um sentido de liberdade, independência muito grande, né? Isso também requer um tempo, né? Ou momentos mais de descontração mesmo e deixar algumas coisas fluírem, porque existe um certo impasse de ainda se comprometer, de envolver a sua disponibilidade, a sua independência numa relação. Eu tô falando também da pessoa que vocês podem estar atraindo aí nessas próximas semanas. Deixa eu ver aqui o futuro afetivo para vocês. Futuro afetivo pro segundo turno. 5. Vocês têm como futuro afetivo sair de uma escassez emocional, de cura, de perspectiva das vezes que foram feitas escolhas erradas de fato emocional e que acarretou aí perdas talvez materiais para vocês, financeiras, de saúde, né? Mas vocês têm como futuro afetivo a recuperação do que vocês perderam, seja como foi, do que foi. E isso vem muito através da capacidade de vocês, de novo, se abrirem, né? Estarem confiantes perante o que vocês sentem, sobre o merecimento de vocês em amar, em terem o reconhecimento da outra parte das suas emoções, da forma com que você lida, as suas vulnerabilidades, entende? Então, eu vejo vocês se sentindo menos vulneráveis à medida que vocês reconstroem questões aqui de perda financeira e de saúde. Isso vai trazer muito mais sabedoria
para onde vocês encaminham e para quem vocês entregam a emoção de vocês, né? O conselho para processo afetivo... Caiu aqui... 5 de espadas, mais uma. Conselho para processos afetivos, também estão soltos. A gente tem no fundo do deck a temperança, paciência, integração, né? Conhecer bem ao seu passado para perdoá-lo, para contemplar ele de uma forma diferente, para você não ficar se sentindo meio, né? Parcelado, fragmentado, para você se sentir inteiro, completo, para você ter confiança na paciência do tempo divino, do universo, sobre a melhor manifestação da pessoa que vai te acompanhar, tá? Nessa energia, assim, super de estabilidade e segurança que vocês têm na forma de amar. Por isso que pode gerar um certo controle, né? O que vocês necessitam superar um certo controle da espontaneidade de vocês, do se permitir viver algumas coisas, né? Por essas questões aí que vocês passaram. Claro que a gente sabe que para ser líder da gente, de nós mesmos, da nossa vida, a gente precisa estar consciente das atitudes, né? De uma forma não impulsiva. Mas quando a gente está lidando numa relação, é importante a gente se doar, né? A gente estar aberto e pronto para, de novo, confiar, para viver de fato, né? Para sentir, para participar. Então, assim, a completude do que passou, do que vai trazer para vocês uma nova perspectiva, que vocês de fato saíram de uma situação, estão indo para uma outra situação. Vocês precisam mesmo fechar uma energia, como vocês estão aqui, né, para oferecer essa maturidade mediante esse longo ciclo que vocês vivenciaram e vocês encerraram, que trouxe de fato muita complicação aí para vocês, mas que ensinou que talvez vocês não tão cedo se permitam, né, novamente a se auto-sabotar e se auto-prejudicar, né, em relação a coisas que precisam às vezes finalizar mesmo, porque já não nos cabem mais, porque já não nos ensinam mais nada, porque não acrescenta mais nada. Então a gente precisa de fato estar maduro para entender que até as mudanças que a gente sente que de alguma forma nos prejudica, né, nos deixa sem saída ou querendo muito uma saída, a gente também tem que apreciar, ter maturidade para entender que muitas das coisas a gente planta, né, e a gente, assim, na verdade a gente colhe o que planta. E sim, às vezes a gente plantou num momento não muito legal, a gente fez coisas não muito legais e a gente esperou que situações dessem certo e que fossem diferentes, mas na realidade a gente teve que lidar e apreciar também os resultados não tão favorecidos e fazer disso um novo plantar, né? Um novo plantio com uma perspectiva no final de dever cumprido, que foi feito tudo o que vocês podiam, tudo que foi necessário, que trouxe para vocês uma forma muito mais de liderar vocês mesmos e decididos, mais sólidos. Aqui em relação ao conselho, a gente tem em relação à autossabotagem, né, também da mente por comparação, talvez o tempo do outro, a relação do outro, ou relacionamentos passados, que talvez vocês possam estar apegados. Vocês podem não sentir que tem essa estabilidade, né, com o imperador, que é a forma que vocês amam, mas vocês possuem. Para outros, vocês de fato estão apegados a uma estrutura, a um lugar, a uma pessoa, uma energia que ainda deixa vocês se comparando muito, né? Traz muito comparativo, muito conflito mental. Então vocês precisam de paciência para se integrar novamente, para se perceber. Entender que é um momento de um novo caminho, de um caminho diferente desses que vocês possam estar esperando ou de alguma forma tenham ficado apegados. Também me mostra que vocês têm estrutura, tá? Para poder sair de um conflito,
de se distanciar, de sair de um ambiente, de questões de falatórios. Talvez esse cavaleiro de espadas represente um momento afetivo de pessoas tentando opinar ou trazer questões para vocês do qual traz muito conflito, do qual não ajuda muito essa superação do que vocês devem fazer. Talvez vocês fiquem se sentindo mais travados, mais apegados, né? Isso faça viver um padrão de apego, ou de insegurança, ou de medo mesmo, sabe? De confiança na gente, porque a gente já passou alguma coisa parecida aqui que não foi nada fácil. Mas lembre-se que vocês ganharam maturidade, vocês ganharam o poder de realização sobre aquilo que vocês acreditam, mediante a confiança de vocês serem estáveis, de vocês serem tudo o que vocês precisam, né? Que independente da energia da pessoa, que seja uma pessoa mais independente ou se demonstre solteira nesse momento ao ponto de não querer algo sério, é para vocês manterem o posicionamento de vocês, nutrindo as bases, né, que são importantes de modo geral na vida de vocês, os alicerces, aquilo que te deixa confortável, feliz, entende? Não se desestruturar, não se desequilibrar mediante aí conflitos, coisas, mensagens que venham trazer também para vocês, tá? Talvez pessoas venham trazer conflito para você, você não entenda, mas é porque essas pessoas estão apegados ainda a vocês. E aí você não entende, às vezes é uma provocação, às vezes, sabe, e você, às vezes, não consegue muito bem entender, né, uma certa imaturidade, ou você acabe se envolvendo numa energia de imaturidade dessa pessoa pelo conflito que ela te traz, ou causa, ou provoca, porque existe um apego, né? Então, vou tirar mais uma para conselho para vocês. Reavalie os conflitos, as pessoas com quem vocês andam trocando mensagens, tá? Vocês têm... vocês já tiveram que lidar, né, com situações que vocês estavam sozinhos, mediante os pensamentos de vocês, dentro de uma relação. E vocês conhecem muito bem como começa esses conflitos, qual é a intenção por trás de algumas coisas que chegam até vocês, tá? Se apeguem na questão da estabilidade que vocês possuem e não na desestabilização ou desestabilidade que o outro tenta causar, trazendo conflito. Ou demonstrando alguma coisa para vocês ao ponto de vocês entrarem um pouco numa pilha de se comparar, né? De se culpar ou de querer tomar uma atitude mais, assim, impulsiva, talvez. Mas é uma recuperação, tá? Vocês estão tendo o que vocês precisam, é importante vocês notarem, agradecerem tudo que vocês ainda possuem, toda a estrutura em relação a relacionamento que vocês aprenderam, tudo que fez vocês evoluírem também materialmente, nas finanças e conquistas pessoais de vocês, que vocês vão lidar com essa perda, ou seja, o que vocês estão sentindo ainda que tá que tem um vazio ainda, né? Que existe uma desmotivação, talvez, de lidar com as questões emocionais de vocês. Justamente por ter sido um ciclo aí bem, né? Conselho. Mais um pouco. Ó, cocriação. Por isso que a energia do outro, o conflito, essas coisas não vão favorecer nada, porque vocês estão cocriando. Vocês conseguem atrair aquilo que vocês querem mediante o que vocês impulsionam dentro de vocês. Então, assim, o que vocês estiverem pensando, o que vocês estiverem movimentando de energia dentro de vocês perante a capacidade e o merecimento de vocês, é o que vocês irão atrair. Então, talvez a energia de vocês possa estar indisponível para leveza, para troca
com outra pessoa. E isso acaba atraindo pessoas que estão disponíveis também e querem ficar mais solteiras, que prezam pela independência financeira. Se for esse a escolha de vocês mediante o que vocês passaram, né, o que vocês querem viver nesse momento, bacana. Mas caso vocês sintam capazes de sair de uma situação, de deixar algo para trás, de se desprender mentalmente de uma situação e por um apego, talvez financeiro, uma estabilidade, um certo conforto, em relação a sentimento, né, a estabilidade que essa pessoa te passa como proteção. Aí pode haver uma dependência, né? Vocês ficarem um pouco dependentes das atitudes dessa pessoa, o quanto ela oferece para vocês oferecerem também. O que é esse rei de paus aqui? Falando de pessoas, tá? A gente tem aqui no futuro afetivo uma rainha de copas. Para alguns a gente pode estar falando de uma mulher, tá? De câncer, peixes e escorpião, que traz para vocês cura emocional, cura de uma certa... de estar fechado, de estar se sentindo sem vitalidade, sem ânimo, com uma questão financeira aí. Então eu vejo que existe uma mulher aqui que pode ajudar nessas questões aí para vocês, que tem muito a ver de uma, se for saúde ou vitalidade, muito por uma questão emocional ainda ser entendida, liberada, para vocês voltarem a se alinhar no caminho da realização dos sonhos de vocês. E para outros a gente está falando de um rei de paus, que pode vir à medida que vocês se desprenderem, se libertarem, se distanciarem de conflitos e de situações e energias aí que já se encerraram na vida de vocês. Não fiquem apegados às histórias, ao certa proteção ou um certo conforto, né? Que mesmo o conflito, mesmo despertando sentimentos ruins, ainda existe uma ligação, entende? Para que vocês liberem espaço, para que chegue, tem aqui, né, esse rei de paus, que pode ser alguém que vocês estão aí, até semelhante, né, com a pessoa que vocês estão tentando superar, que pode ser esse pajem de paus, uma pessoa que tem uma certa energia imatura, de inconstância ou irresponsabilidade no plano da matéria, dos compromissos, da estabilidade material, para um rei de paus, que consegue fazer uma cocriação, que consegue atrair de uma forma madura, consciente da sua energia, no que o que ele está disposto a colocar a energia e intenção. É um rei também do mais positivo, mais aventureiro. Então, mesmo com essas características, não quer dizer que seja uma pessoa imatura como pajem de paus, tá? E por isso que vocês precisam superar para não atrair pessoas, esse rei de paus no sentido de fogo de palha, entende? Porque vocês também ainda estão apegados a alguma coisa. E se envolver com alguém por uma intensidade, uma questão de mais assim, de momento, pode não favorecer de alguma forma vocês, se vocês não tiverem a consciência desse processo, de tudo que vocês estão passando. Não que esse rei de paus não esteja disponível, tá? Mas é uma pessoa mais livre, como eu disse, com esse 9 aqui de ouros, uma pessoa que preza pela sua independência, seu espaço, suas questões, que não quer dizer que seja uma pessoa imatura e irresponsável, tá? Como o que vocês tiveram que lidar aí. Por isso que é importante vocês avaliarem, saírem de um ruído emocional de passado, de escolhas feitas não tão bacanas, para poder avaliar bem aquilo que vocês querem. Mais introspectivos, a fim de uma resolução mesmo, de encarar a situação, o que passou, para curar, para resolver, para olhar cara a cara algumas coisas e de fato ressurgir de alguma expectativa ou uma certa
laço meio, um certo vínculo, laço ainda com o passado ou coisas mal resolvidas. Essa rainha de copas pode ser alguém que venha também pra vocês, pode ser tanto homem como mulher, tá? Mas que venha pra vocês no sentido de ensinar um pouco mais sobre as emoções de vocês, falar mais sobre as emoções de vocês e entendendo que a vulnerabilidade, né, o medo está em nós, de alguma forma. E aí a gente precisa encará-lo, né, eles e tudo que a gente já considera que foi um erro, para que a gente não fique replicando, né, essa energia de erro e vá de uma forma, assim, cíclica ou inconsciente replicando, né, porque a gente tá com essa energia, porque a gente carrega essa energia. Então, eu diria... Ai, gente, pausa. Tá vendo? É uma questão de cura aqui, mediante uma energia, mediante uma situação que não foi, talvez, como vocês esperavam. É importante vocês se despirem de expectativas também, tá? Se vocês estão lidando com uma pessoa que é mais independente, ela precisa de um tempo, assim como vocês, tá? Para vocês superarem uma expectativa, uma certa... questões ainda um pouco de imaturidade ou de que vocês precisam estar mais vibrando na leveza, no despir dessa... É importante estar confiante em vocês, sabe? Não necessariamente apegados para poder não lidar com alguns conflitos, né? Ou algumas coisas que foram doloridas e isso talvez ainda seja um pouco uma sombra que tenha ficado no aspecto material para vocês. Então é uma coisa que pode estar sempre relembrando, vocês estarem sempre talvez revivendo algumas situações mediante as consequências de algum ciclo que aconteceu, mas que vocês têm muito a oferecer mediante o que passou. O que vocês tiveram como experiência pode ter sim trazido consequências, mas vai abrir para vocês um campo emocional que até então vocês não tinham experimentado, entende? E vai depender bastante se vocês quiserem fazer esse trabalho de análise, de introspecção, sair aí de muitas questões ou tá tentando resolver muitas coisas e focar naquilo que tá doendo, aquilo que vocês trazem ainda como algo a ser entendido e superado. É preciso ser curado, acreditar no universo, entregar nas mãos dele e demonstrar a sinceridade e a intenção de vocês de se libertar, tá? Sem medo de ficar sem medo de não ter alguma coisa, do que irá acontecer. Muito de conflitos mentais, entende? Porque vocês têm um imperador. Vocês lideram, sabe? Na relação, em relação ao que vocês fazem, como vocês agem, a sinceridade que vocês querem construir. Então vocês têm um controle aqui, né? Mas talvez o excesso desse controle represente ainda uma sombra, uma questão aí que fica pairando sobre vocês com algo muito específico, né? Com uma questão talvez de aprisionamento da liberdade, da espontaneidade de vocês, do curtir de momentos mais leves, mais prazerosos, só por curtir, sabe? Sem intenção de investigar alguma coisa ou de gerar um certo conflito tanto para vocês quanto para outras pessoas, por desejar muito algo ou estar muito focado, né, em uma questão. Por isso que a carta da estrela está pedindo para vocês liberarem, confiarem na cura. Ela tá de branco, né, que fala da paz, da tranquilidade. Caminhando leve sobre as emoções, sem um olhar muito denso, né, porque vocês já passaram. Vocês podem olhar, ter uma perspectiva diferente de uma situação agora, para poder fazer esse trabalho, para fazer esse aprofundamento aqui, para vocês voltarem aí alinhados com o que vocês hoje, né, aprenderam e desejam como relação, que vocês realmente podem demonstrar, expressar, para que mesmo que exista, né, uma certa individualidade, uma certa independência, assim, mesmo assim ainda haja espontaneidade, atitudes assim sinceras, verdadeiras,
porque vocês desejam assim fazer. A carta da estrela também pode falar sobre alguma situação, alguma coisa que vocês nutrem nas redes sociais que não tá sendo bacana. Talvez vendo uma pessoa, talvez cultivando uma energia, uma ligação com uma energia que talvez prometa, mas não tem ainda não tem a menor condição de trazer para vocês essa estabilidade ou acompanhar vocês com essa carta do imperador na maneira que vocês amam, entende? Então não adianta se culpar ou trazer conflitos, porque é uma energia ainda imatura, é preciso um tempo, é preciso essa compreensão, entende? Para vocês atraírem uma pessoa que tem mais consciência da cocriação dela, da energia dela, de como ela manifesta as coisas, que é esse rei de paus, ou essa rainha aqui, né, de copas. Por isso que o momento atual de vocês, sim, tem bastante comunicações, bastante coisas, mas tem uma perspectiva, uma expectativa, uma certa busca ou conversa por algumas energias que é importante vocês olharem e verem bem a realidade da situação, entende? Não confiarem que vocês podem liderar a si e a outra pessoa, por mais que vocês tenham essa energia. Vocês podem a si mesmo, entende? Nesse sentido mesmo de libertação, até como um encargo, parece uma responsabilidade, né? De curar alguém, de fazer alguém ficar mais sério, mais responsável, prestar mais atenção no que deseja. Então, a carta da estrela está falando que essa situação, ela está sendo coordenada, essa pessoa, essa relação, para que haja uma libertação de uma certa questão do que se acha que é bom, do que não, o que ainda está preso só por talvez um pouco de falta de um entendimento nesse momento, né? Mas vocês terão, principalmente no futuro afetivo próximo com essa rainha de ouros, que vocês vão ter aí de novo uma abertura, uma perspectiva sobre a área amorosa, as emoções de vocês de uma forma mais curada, mais sincera, sabe? Mais baseado de fato nas experiências de vocês, mas sem medo agora. Sem uma... deixando fluir, sabe? Aberto pra deixar fluir. Bom, eu senti em falar isso pra vocês. Espero que tenha feito sentido pra alguns de vocês, tá, taurinos? E a gente se vê em breve, a gente se fala em breve. Fiquem com Deus e é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.